Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola Não Mente, o podcast sobre a NBA portuguesa. Comigo tenho, equipado, o a rigor, já dependerá das preferências, Lucas Niven. Lucas, como é que estás? Estou bem disposto, João Diniz. Estou bem disposto, estou equipado a rigor para lembrar as pessoas de que agora que um certo ENTA escolheu um novo clube para a sua vida, este franchise tinha adeptos e muitos antes dele chegar e assim continuará a ser antes de se ir embora. Portanto, quem não é de cena sai de cena, os aviões para Philly devem estar a encher, marquem o bilhete rápido e nós ficamos. Puto, estás a falar dos Lakers como se fosse o franchise ostracizado, como se fosse os Cavs, estás a ver? O franchise ostracizado que não tinha adeptos. Não, não é um franchise da cidade, mas sabes que o gravitage do LeBron é tão grande que apesar de já se notar nos Lakers um bocadinho, especialmente online, antes dos Warriors, depois os Warriors também tiveram um grande protagonismo, que o segundo maior clube da NBA era o anti-Lakers, os Lakers, o anti-Lakers e depois começam os Celtics, os Bulls por aí fora. Quando juntas a isso o LeBron, que lá está, quem tem muitos adeptos também tem muitos haters, sentes sempre que é uma discussão falar sobre os Lakers nos últimos quantos anos é que ele cá teve? 8? Desde 18, 19, 7 ou portanto 8, já. fez 8 ou Foi 9 o, anos foi o franchise onde passou mais tempo consecutivo. As duas dos consecutivo, sim. Cleveland são mais tempo, mas sim, foi o franchise onde passou mais tempo, desde 18, 19, depois foram capazes de ser 8, 9, 10, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Não 9, fora a fazer as contas. 9 temporadas. Portanto, há quase 10 anos que não tenho, é difícil ter uma discussão racional sobre os Lakers, é sempre ainda mais emocional que o habitual e, portanto, agora voltamos à nossa programação habitual, que é o Que clube acima oito, da oito tempo, desculpa, Lucas, que é 8 o clube temporadas nos acima da Lakers. pessoa. 8 temporadas nos Lakers, 11 nos Cavs, 4 em Miami e agora veremos Pois, 2 exato, iria em começar a nona, não Filadélfia. começou. Iria Ahm, começar a nona, não começou. Pensei que a minha carreira tinha terminado quando a temporada acabou, não estava pronto para anunciar e sabia que precisava de um tempo para decidir, mas estava bastante certo que Estás a tinha falar de ti? jogado o Estás a falar último de ti? jogo. Sim, Não, não, não. parece que começaste a fazer um anúncio a seco. Continua, continua. Fui honesto naquela última conferência de imprensa quando disse que precisava de olhar e decidir se ainda amo este jogo. Eu ainda amo verdadeiramente este jogo e tenho mais para dar. As últimas semanas foram realmente especiais, nunca consegui não ter ideia do que fazer e dedicar tempo real apenas para pensar. Tive meses incríveis com todas as pessoas que amo, tentar entender tudo. Esta é a minha última decisão. Não estou a ir pelo dinheiro, não estou a ir pela família, porque é que eu estou a jogar ainda nesta altura? Eu ainda quero sacrificar-me, ainda quero trabalhar, ainda quero esforçar-me, ainda quero competir, vencer e ter uma chance de sentir o gosto da vitória. Outro campeonato. Acredito que possa ajudar a tornar os 76ers uma equipa campeã e estou tão animado para energizar uma nova base de fãs e começar esta jornada incrível pela última vez. Obrigado, LA, Miami. Eu vou amar para sempre e nordeste do Ohio, portanto, que é de onde Uhum. ele é, sempre será casa. Ahm, LeBron James, para quem esteve debaixo de uma pedra há uns dias, sexta-feira, depois de eu e o Ricardo termos acabado de gravar, como é óbvio, foi logo a seguir, foi só preciso. O gajo já Não, só, atrasou. só dois apontamentos rápidos, três apontamentos rápidos. O primeiro, rapidamente, é que não sei se temos reunidas as condições para no episódio de verão termos João Diniz, dizedor de poesia. Fica a ideia no ar. Deezer. Dizer de poesia. Segundo ponto, nós a semana passada tentámos adaptar o nosso horário a LeBron James, que foi, Lucas, nós normalmente gravamos terça de madrugada e é tipo, se ele anunciar na segunda, gravamos terça, se ele não anunciar na segunda, esperamos a terça toda e gravamos quarta de manhã, porque se ele não anunciar e não tivermos quarta de manhã, é pá, sexta estás com o Ricardo e o gajo já vai anunciar de certeza. Portanto, assim ficou o episódio à quarta e sexta, pedimos desculpa pelo lançamento um bocadinho mais tardio que o habitual do primeiro episódio, nada de LeBron. Claro que o vosso sai, passado 2 horas, LeBron, e fica tudo a sequinho no fim de semana. Nós até costumamos gravar sexta de manhã, mas gravamos à hora do almoço. Ah, por acaso éramos para gravar à tarde, mas eu disse ao Ricardo: "Epá, puto, não precisamos se calhar de gravar à tarde, depois vai ficar um bocado, sei lá, a malta gosta mais de ouvir, acho eu,
em commute, né? Quando tá nos transportes ou quando está a andar de carro. O turno para casa. Yeah. Então, tipo, irmos gravar às 6 e tal da tarde não fazia muito sentido, eu se calhar teria feito, porque foi depois dele anunciar. E pronto, é verdade, LeBron James, 76ers, Último dos 3 pontos que eu tinha para fazer. Vocês sabem que a notícia é verdadeiramente sísmica quando saltámos os pastéis de bacalhau. saltámos os pastéis de bacalhau. Não houve gastronomia de entrada hoje? Pois não, puto, pois não, Já tens segue, agora razão, agora agora estamos no LeBron, já lá tens vamos. razão, puto, tens razão. Uma betano gastronómica, uma betano à abelhão pato ou É assim, mas isso, é agora é isso, LeBron. é isso. Ah, pá, notícia sísmica, como tu disseste, na NBA, acho que, sendo justo, não é completamente surpreendente, não é? Portanto, é uma daquelas equipas que aparecia como pretendentes. Eu acho que chegámos a falar disso aqui até antes de aparecer como pretendentes, se não me engano. Não sei se te lembras disso. Não sei se te lembras dessa conversa. Se calhar não te lembras, porque na altura achavas tão ridículo que não te lembras, mas acho que chegámos a falar disso aqui. ahm, dos Sixers irem buscar o LeBron, Uhum, logo depois do Jalen Brown ir para lá, uhum. ah, ou quando se soube que o LeBron não ia ficar. Ahm, mas, em primeiro lugar, se calhar vale a pena começar por aqui, que é porque é Filadélfia, né? Ele podia ir para qualquer equipa, porque é que vai para os 76ers? É é estranho, é estranho. Sim, eu acho que se calhar a sugestão dos Sixers se existiu tão cedo foi provavelmente um dinizismo, porque eu não estava a ver isto a Deve ter acontecer. sido, deve ter sido, deve ter Com sido, sim. concordo em parte com o Zach Lowe que surpreende e começas a ver as montagens dele com uma jersey dos Sixers e a pensar que isto agora é realidade e quase não assenta bem, é esquisito de pensar, mas a verdade é que quanto mais tempo passava, mais primeiro se via que a decisão não estava assim tão tomada, porque ele não chegou. Aliás, ele chegou ao dia 1 dizendo que se ia embora dos Lakers e estamos a dia 25 ou 26 quando ele anunciou, portanto foi uma coisa que teve o seu processo, e à medida que o tempo vai passando, as hipóteses vão aumentando e o impossível começa a não ser assim tão impossível. Porque a Philly é sempre um conjunto de grandes fatores, a minha cadela vai lembrar porque vai sair agora de casa. Eh, Tranquilo. Há um lado histórico que conta, obviamente, se isto fosse se fosse sem desprimor nenhum, mas se fossem se calhar os Wizards nessa situação, ele não se metia lá, ou se fossem os Hornets, ele não se metia lá porque eram os Wizards ou os Hornets, não é a São camisola os dos Sixers, Sixers. um franchise histórico da NBA, que teve jogadores muito importantes na história da liga e agora tem o LeBron. Aliás, Que atenção, uma coisa que fica mais ou menos explícita é que se os Knicks não tivessem sido campeões era onde ele estava hoje. E se calhar provavelmente sim. tinha tomado a decisão em 3 dias. E o LeBron, tirando os Lakers, não é? Ele agora vai entrar para os Sixers e se calhar é o melhor jogador que já jogou nos Sixers, estás a ver? Sim, é o maior nome, certamente. Vamos É o ver se maior nome, sim. Com contribuição todo o para. respeito pelo Julius Erving, pelo resto dessa malta, o Charles Barkley, essa malta toda. Mas estavas a ir antes por outro sítio, que era Sim, acho que o porque é que primeiro ele não foi para post-mortem Cleveland ou porque é. é que ele não foi para Miami. O primeiro post-mortem que se pode fazer é quais é que não foram as razões que o levaram a fazer isto. E foram claramente a família, que se achava que ia ser uma. Eu achava que ia ser uma grande razão, porque ele estava instalado em LA, há o fator Bronny, tem uma filha universitária, tem a família toda onde quer, em Los Angeles, e isso era quase um fator pró-Warriors, que era para onde eu acho que ele achava que ia ir. Eu acho mesmo que ele ainda achava que ia para os Warriors no É início nestas do verão. cenas que um gajo percebe que estes gajos são competidores natos, estás a ver? Ou seja, um gajo que é, o gajo é bilionário, o gajo é bilionário, estás a ver? Ele pode ir Sim, sim. jogar para onde quiser, estás a ver? Onde quiser, e vai abandonar, entre aspas, a Uhum. família que fica a um voo de 8 horas de distância para ir jogar para o outro lado, para o lado oposto de onde eles estão. Ou seja, são gajos que são viciados em competir. Não há, Sim, ou seja, não há outra maneira de olhar para isto, foi, porque não é foi por necessidade, não é necessidade, não não, é por não, isso necessidade. foi o que eu sempre disse na conversa dos grandes atletas, dos Djokovic, dos Federers, dos Schumachers e dos Hamiltons na altura dele e do Cristiano Ronaldo até há pouco tempo, e ainda, embora a capacidade técnica esteja altamente diminuída, é o vício que eles têm em competir o máximo, até literalmente até ao corpo lhe negar o que quer que seja. Os Tom Brady's da vida é o que os distingue, porque se eu tivesse o dinheiro deles com o palmarés deles, eu já estava a curtir
O meu guito geracional estava no golfinho todos os dias e por isso é que não estava a Se- tentar ganhar mais Por campeonatos. outro lado, por outro lado, se calhar não teria, se não tendo esse drive, também se calhar não teríamos o dinheiro deles, nem o palmarés deles, e depois Exato, as coisas estão ligadas, sim. nem tinham chegado, portanto, a família não foi opção, o golfe não foi opção, o dinheiro certamente não foi opção. Tu disseste que ele podia ter ido para qualquer lado e podia, porque claramente, e está provado, o mínimo de veterano era uma opção. E quando o dinheiro não foi problema, aquilo que ele decidiu claramente foi sentar-se, perninhas à chinês, e escolher o sítio que ele achou que lhe ia dar a melhor hipótese para ganhar. E foi o que ele escolheu. Foi uma opção puramente desportiva. Ele pode estar certo, pode estar errado, mas ele claramente escolheu Filadélfia porque sente que é o sítio que ainda lhe vai permitir ganhar. E podia ter esperado mais pela decisão, mas eu acho que ele é um gajo que gosta do balneário, gosta da competição, gosta de trabalhar, já está no ginásio com o Maxi, que é um cliente clutch, e por isso eu acho que foi por causa de basquetebol. E se o teu puto Jalen Brown não serviu a mais nada, eu acho que ele serviu para levar o LeBron para Não, Filadélfia, porque esta foi, troca não foi acontece. admitido, isso foi admitido pelo agente do LeBron James, pelo Rich Paul, ou seja, que Filadélfia passou a ser uma hipótese mais séria quando o Jalen Brown foi, foi para lá. Se estamos certos ou errados, vamos ver. Há uma cena engraçada nesta escolha que é a cena dos egos, né? A cena dos egos, ou um dos temas vá, que existe quando estas equipas têm. Pá, repara, de repente os Philadelphia 76ers têm no seu, no seu roster, no seu ciclo inicial, 2 MVPs, 4 All-Stars, um borderline All-Star. Vamos ver se algum dia vai ser no VJ.com. Uh, e de repente, ou seja, há muito ego aqui à mistura. E o LeBron, mal ou bem, no meio desta gente toda, continua a ser o gorilão da bola azul. Quando eu digo gorilão da bola azul, não é o melhor jogador da equipa, mas é claramente um tipo que é melhor do que esse, ou melhor, ou tem uma reputação muito maior do que a dos outros jogadores. Portanto, quase que isso uh, pode servir para acalmar, vamos dizer assim, quem é o manda-chuva ali. Quando digo é o manda-chuva moral, o manda-chuva O líder, que até ele vai autoridade, ser, estás a ver? ele vai Que ser até o líder dessa autoridade. equipa, porque não há E ele vai naquela. ser, ele vai ser isso. Ou seja, deixa de haver dúvidas sobre se é o Maxi, se é o Jalen Brown, se é o Embiid. Não há dúvidas, estás a ver? O gorilão agora chegou o gorilão. E isso quase que, eu acho que isso é bom, estás a ver? É bom para os Sixers. Eu acho que era a melhor coisa que podia ter acontecido aos Sixers, era vir um tipo que fosse, sem dúvidas nenhumas, o manda-chuva naquele balneário. E agora chegou o LeBron e não vai haver dúvidas, estás a ver? Porque toda a gente tem uma reverência gigante, estás a ver? Gigante. Então, acho que isso é bom, estás a ver? É bom. E o Jalen Brown serviu para isso. Quem diria? Sim. O Rich Paul disse que só primeiro uma grande vénia ao nosso puto Brian Windhorst, que tem um segmento na ESPN no início de julho, em que estão a dizer os principais candidatos de troca, e não sei o que. O Jalen Brown ainda não tinha sido trocado, e ele na altura estava-se a falar de LeBron para Cleveland e não sei o quê, e ele, e se Cleveland consegue ir buscar o Jalen Brown, eu acho que isso era essencial para trazer o LeBron de volta para casa. Porque o Brian Windhorst é um gajo que não é tipo o Shams Charania que nos atira a informação para a cara como se nós fôssemos burros, é um gajo que nos manda ler as folhas de chá. E ele, na primeira semana, estava certo. Para onde o Jalen Brown foi para onde o LeBron foi atrás. Ele não para ter pouco. Yeah. E a basketball happiness do LeBron era só. O Rich Paul disse que quem soubesse ler nas entrelinhas que percebia que esta decisão ia mais ou menos acabar por aqui. Embora o Rich Paul, a semana passada, dissesse que nem ele fazia ideia, agora já diz que quem soubesse ler nas entrelinhas das últimas semanas sabia que isto ia parar aqui. Mas a verdade resume só isto: era que o LeBron disse que estava à procura da sua basketball happiness e a sua basketball happiness era literalmente só isso. Foi só tomado no campo de basquetebol. Philly, é óbvio que para além ajuda o Tyrese Maxey a ser um cliente clutch bastante importante. Não sabemos se, por exemplo, o Cleveland aquilo ajudou um bocadinho, porque o Darius Garland é um cliente clutch e foi trocado o ano passado, e isso com o Rich Paul pode não ter criado as melhores pontos. Se o Garland lá tivesse em vez do Harden, será que o LeBron hoje era um Cavalier? É possível, não vamos saber. Está lá agora, é o que interessa, e como dizes, tem muita gente forte nos Sixers, mas nenhum é o Luka. Porque eu ainda acho que o melhor basketball place para o LeBron eram os Lakers, com o Luka, com o Reeves e com o posta série. Acho que a equipa agora está muito mais bem estruturada. Agora é que estava boa para ter o LeBron.
Agora é que estava boa para ter o LeBron, mas enfim, sabia-se que neste período de transição era um risco que se podia acontecer e lá está. Não vale a pena agora falar de um casamento que obviamente está terminado e foi o que ele anunciou. Para além desse sítio, só os Timberwolves faziam muito sentido porque de facto há ali um power forward a menos e ele podia ter o mesmo papel, o tal de líder de gorilão que vai ter nos Wolves ali com o Ant, com o Lamelo, com o Gobert, havia claramente o potencial para ele ser isso. E é como dizes, o Epá, mas Max Minnesota é mais. Minneapolis é mais frio que Filadélfia. é mais frio e depois há Thunder e Spurs também. Já vamos falar um bocadinho de como é que as Yeah. conferências ficaram balanceadas, se confirmaram o negócio do Kawhi, o regresso dos Pacers. Enfim, o Oeste teve aqui um glow-up, parece-me a mim, mas Sim. O Oeste é o novo Oeste, puto. O Oeste é o novo não é, Oeste. não é, porque uma equipa do Oeste que não seja os Thunder e os Spurs, em princípio vai ter que eliminar as duas para chegar à final. No Oeste não existe nada disso, estás a ver? Não, não Não, o existe que eu nada. digo é o novo Oeste. É o novo Oeste no interesse, estás a ver? No interesse Sim, mediático. Tornou-se. há claramente 9 para não ser mais generoso, mas mesmo que eu queira apertar, podes apontar claramente 9 equipas em que uma vai falhar o play-in e não está a contar com falhar os playoffs sequer. Portanto, aí no play-in não vai falhar os playoffs, porque há 8 vagas e há claramente 8 equipas a apontar para isso. Isso é interessante. Nos Sixers, não havendo um Luka Doncic, porque não há, e estamos a falar não só do talento, como do ter a bola na mão no final dos jogos. Nos Sixers, o Tyrese Maxey é o melhor jogador. Estou a fatorizar idade, evolução, disponibilidade em campo, portanto o LeBron é um 4 vezes MVP, já não é esse jogador, o Embiid infelizmente não é o MVP também, eu gosto mais do Maxey do que do Jaylen Brown, significativamente, há quem possa ter as coisas mais equilibradas, mas o Maxey e o Embiid nunca chegaram a uma final de conferência, o Jaylen Brown já chegou a uma final, já foi campeão, foi MVP das duas fases, convém que se diga, O Jalen mas acho Brown que é o jogador com mais vitórias nos playoffs nos últimos 10 anos. Não sei se viste essa estatística que não vi, saiu. não vi. Yeah. Mas Tem tipo mais 30 vitórias que os Sixers. é Todos. possível, isso é possível. E é, mas tendo o Jalen Brown nesse palmarés recente, acho que se chegarem os dois saudáveis aos playoffs entre o LeBron e o Jalen Brown, acho que todos sabemos em quem é que preferimos que a bola esteja na mão, essencialmente, porque depois há outras questões da tomada de decisão, da experiência ainda assim, e por isso o LeBron vai para um sítio onde ele sente que quando o basquetebol for a sério e importante, ele vai ter uma palavra a dizer, não vai estar parado no canto, num bloqueio direto entre o Luka Doncic e o Walker Kessler. E isso também é basketball happiness para ele, porque ele sente que pode, o que ele falou, ele sente que pode contribuir, sente que pode ajudar, ama demasiado o jogo, e o LeBron não ama demasiado o jogo para ficar no canto a mandar triplos. Ele ama Não, demasiado o isso jogo, certeza. ele ama demasiado o jogo para estar em primeiro plano quando chegarmos ao clutch time. E por isso agora é uma questão de vermos, de começar a Tu imaginar viste o o que que é que disse o Shams? Viste o que disse o Shams ontem? Sobre que os Sixers estão a pensar jogar com ele no ataque a base. Viste esse foi uma, report do coi- Shams? foi uma coisa que eu pensei logo e era onde eu ia acabar. Agora temos que ver como é que estas pedrinhas encaixam todas. A conversa que o Nick Nurse vai ter que ter com esta rapaziada e perceber se é bola no Maxi e LeBron no canto, se é LeBron com bola na mão e Maxi fora da bola. Uh, Alguém vai ter que provavelmente dizer ao VJ Camp, puto, tu és o nosso futuro, mas vais agora ter 1 ou 2 aninhos em que vais ter 10 pontos por jogo, espero que isso seja na boa por ti. E por aí, mas é um basquetebol Esta equipa, fascinante. eu acho Para que esta quem, equipa vai para correr um quem, bocado. Vai para correr um quem não sabe, bocado, puto. vamos já aí. Para quem não sabe, há uma métrica que é a usage rate, que é a percentagem de posses de bola que um jogador terminou numa equipa, seja através de um lançamento, de uma falta, de um turnover, e num jogo, obviamente, isso tudo soma 100%. Estes jogadores, estes 4 jogadores, Maxi, Embiid, LeBron e Jalen Brown, porque estavam em sítios diferentes, tiveram usage rates relativas às suas equipas. Se somarmos a usage rate destes 4 jogadores, dá 140%. Sim, sim. Portanto, estatisticamente é preciso 1.4 bolas para isto funcionar. Alguém não vai ter a bola tanto tempo na mão como estava habituado. Ou todos, neste caso, provavelmente todos até. Por isso eu Ahm, deixo-te escolher por onde é que queres começar no fit da equipa. não, bom, em Estava a primeiro falar lugar, estavas a falar de corrida. Era um sítio para começar. está a falar de correr, né? Porque eu acho que esta equipa vai correr muito. Vai correr Uhum. muito, atenção, por características dos jogadores. O LeBron e o Maxi deviam ser dos jogadores que mais faziam.
acabavam jogadas em transição na NBA, portanto, não é assim tão estranho. E o VJ Edgecombe, se calhar não sendo um puro especialista nesta altura, mas é claramente um gajo que tem características para jogar assim. Então, eu acho que esta equipa não só vai correr muito, como também está-se a apetrechar, e se calhar já vamos agora aí a seguir, com jogadores que podem jogar a meio campo, né? Que podem jogar ou seja, tal como o Luca precisa de atiradores, não é? Os Sixers não tinham muitos, tinham o Maxi, pronto, Uhum. e estão a ir buscar, não é? Foram buscar o Anthony Simons, agora já se fala do KCP, vamos ver se ele ainda está em condições ou não. Mas tudo isto para dizer o quê? Para te perguntar o quê? Que é, estes Sixers são ah, o melhor ciclo inicial da liga ou vão começar a época a ser considerados o melhor ciclo inicial da liga? Ou nem por isso? Ah, no 2K vão ter o rating mais alto, certamente. Quando ligarem a Ah, e PlayStation, de Dean certeza Wade que também, esqueci-me do Dean Wade, desculpa. é a Fernie Simons. Portanto, é uma equipa de 7 jogadores neste momento, contando, dando ao Embiid uma unidade inteira de jogador, que não sabemos se isso acontece, já Vamos lá, ver se isso vai acontecer, sim. já lá vamos, mas no Os Knicks 2K também vão ser. ganharam para aí com 7, puto, portanto, Sim, 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 7,5. É justo. Ah, são melhores que inicial. Em termos de nomes, é possível que sejam, mas depois é preciso jogar basquetebol, e aí acho que o consenso é que os Knicks, porque são campeões e porque têm algum nível diferente de entrosamento, são uma melhor equipa hoje. Isso, as equipas de basquetebol é uma coisa onde a memória muscular, a habituação, as repetições contam muitíssimo. Não é o futebol em que se contrata um em 11 e de repente a equipa joga mais ou menos da mesma maneira, tem que integrar o jogador. Não, aqui tem que se encontrar uma maneira nova de jogar. Isso é um processo, mas a seguir aos Knicks é que percebo que os considerem os segundos favoritos da época. Não sei se já temos odds para o próximo ano, certamente. Já temos over-unders totais de vitórias e é possível que eles estejam em segundo. Agora, prefiro os Spurs, prefiro os Thunder, prefiro os Knicks, portanto, pelo menos essas três. Acho que os Sixers lideram aqui talvez o pelotão de subcandidatos, isso é justo dizer. Quanto à transição que tu falavas, é verdade, em termos de perfil, o Tyrese Maxey, o VJ Edgecombe e o Jaylen Brown têm tudo para formar a melhor equipa de transição do campeonato, porque o LeBron vai receber ressaltos e depois o LeBron é um dos 3 ou 4 melhores passadores da liga ainda. Duas coisas, acho que eles vão ser a melhor equipa do campeonato em eficiência na transição. Vamos ver o volume. No volume é preciso para a gente, porque não sais em transição a seguir um sexto marcado, ou é mais difícil sair em transição a seguir um sexto sofrido, digo. sim, sim. Aí é menos fácil sair em transição, portanto a transição só existe com defesa, por isso na eficiência pontos por posse de bola de transição vão ser extraordinários, o volume de oportunidades de transição tenho algumas reticências. E depois temos que mais tarde ou mais cedo endereçar o embidão na sala. Eu percebo que estás a falar da transição. O Jaylen Brown, por exemplo, é um jogador que eu adoro em transição e depois quando chega ao meio campo é um jogador mais paradão e teve autorização no Celtics de ter o alfa da equipa e portanto a meio campo se ele queria driblar 15 vezes e atirar um lançamento de mid-range, teve autorização para isso. E essa é uma grande curiosidade que eu tenho, que é, antes de irmos ao Embiid, é perceber, porque o LeBron mostrou nos Lakers que consegue ser algo maleável. O Maxi é muito bom fora da bola e um atirador excepcional de catch and shoot, o que não é o caso do Jaylen Brown, e por isso eu não sei se uma posse de bola em que o Jaylen Brown está a mastigar a bola 10 vezes e tem o LeBron no canto e falhou o mid-ranger e a seguir vai tentar outro em isolamento, se vai reunir muita simpatia. O Jaylen Brown e o LeBron têm uma coisa engraçada aos dois, é que o nível de passive aggressiveness tem potencial. Tem muito potencial. Atenção, São dois atenção personagens com muito que potencial. estás numa semana onde houve passive aggressive, houve Adorei. passiva agressividade do outro lado da barricada. Não sei se foi Eh, passiva. sim, mas pronto, já lá Foi, vamos. foi, foi um Só bocadinho, uma foi um bocadinho. cena, só uma cena sobre isso do Jalen Brown, que eu tenho ouvido muitas conversas sobre, ou muitos tweets, não é conversas, mas sobre, ele agora vai ser o quarto melhor jogador de uma equipa, vai ser, pronto, eu tenho ouvido essa, aliás, se há coisa que tem sido Estás a registar, dita estás a tomar notas. de há 3 meses ou de há 2 meses para cá, é que o Jalen Brown de repente é um dos piores jogadores da NBA. Mas há uma cena Em que eu acho que relação ao contrato que representa. As em pessoas também relação têm ao dito isso. contrato,
Certo, certo, mas quanto é que devia ser o contrato dele? 10 milhões por ano? Não, 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 pronto, ok. Eh, o que eu acho é isto, o Jaylen Brown passou a maior parte da sua carreira a não ser a primeira opção numa equipa. Isto é a experiência dele, a experiência dele uhum, em, ele está há 10 anos, né, pá, aí 8 dos últimos 10 anos é a não ser o jogador mais importante de uma equipa, portanto, não me parece que possa haver assim tão desconforto a voltar a esse sítio. Porque em foi nenhum momento teve teve o primeiro ano, de primeira opção indiscutível e disse que foi o ano favorito da carreira depois de ter certo, sido campeão e sendo eliminado à primeira. mas É ele importante depois que se eu diga a tudo. eu acho que o gajo depois também esclareceu isso, mas pronto, tudo bem. Eh, Hum, e depois ainda há outra coisa que é, em nenhum momento, acho eu, ouvimos da boca de Jaylen Brown dizer assim: "Eu quero uma equipa só para mim". Eu não estou a dizer que ele não disse isto em privado, se calhar até disse, estás a ver? Se calhar até disse, mas em nenhum momento ouvimos isso. Portanto, são só assunções que nós estamos a ter de que, como o ano lhe correu bem e houve essas declarações, que o gajo até não se depois tentou esclarecer, não são assunções, são, ah, inferências que se fizeram a partir de coisas inferências, que ele disse em discurso direto. Ninguém está a imaginar nada. Ele disse que foi o ano preferido da carreira dele, certo, mas isso que não quer dizer que era uma equipa gostou só ma para ele, quer só dizer que foi o ano preferido ok, da carreira dele. ok, João. Estou só a dizer, ou seja, tu não consegues, ou seja, é uma inferência, lá está, é uma Uhum, inferência que terá determinada probabilidade ou não de estar certa, de uhum, estar certa, uhum, consoante a correto. pessoa que a está a inferir Uhum, e que a está a ouvir. Ou seja, não é certo, é isso que eu estou a dizer, não é certo isto. uhum. E estou a dizer isto ah, até de forma desempoeirada. Eu acho graça ao LeBron estar nos Sixers precisamente por todo o circo. Ou seja, já ia haver circo, já ia haver, já ia existir circo. E agora com o LeBron ainda mais vai existir. E honestamente estou muito curioso para perceber como é que o Nick Nurse vai conseguir gerir isto tudo, né? Gerir as expectativas destas pessoas todas, porque sei lá, o Maxi é entendido por muitos como um bom colega de equipa, não é? Tipo, há essa reputação dele que Eu vem tenho cá para fora. eu tenho 0 problemas com o encaixe LeBron, Max e VJ. Yeah. Não E é onde eu tenho depois, dúvidas. eu acho que quando surgiram mais dúvidas, pode ser o Embiid, mas também acho que o Embiid, depois do ano passado e daquilo que aconteceu nos playoffs, se calhar pode estar mais resignado à, Uhum. à posição que pode ter. Portanto, sobra o nosso puto Jalen e perceber se ele vai conseguir ou não adaptar-se. Eu acho que o Jalen Brown tem muitos defeitos, o deles não é ser burro, pronto. E portanto, se o objetivo dele for ganhar um campeonato, uh, ele vai ter de se Ele adaptar. ele burro não tem nada, mas não sei se não será um defeito ele achar que é mais gigabrain do que é. Epá, mas eu acho que estes gajos acham todos um bocadinho. E atenção, e agora entrou o Giga Brain máximo, máximo Entrou na, mesmo. na equipa. Mas pá, por outro lado, também há outra coisa que o nosso puto Bill Simmons falou que é este GM dos Sixers, pá, basicamente está tipo. Está tipo. O gajo, o gajo entrou todo nu, estás a ver, no restaurante e pediu o prato Com ele mais na caro. mão com ele na mão? Sim, não quer saber, estás a ver? E portanto, não me surpreendia. Pá, o gajo pode fazer tudo nesta altura. Ele pode fazer tudo. Ele, nesta altura, se ele quiser mandar o Embiid embora pelo Anthony Davis, pode fazer. Pode fazer, ele ganhou esse crédito, quase. Está lá há meses, né? Ele que jogou com o LeBron, jogou na mesma altura do LeBron James no Hawaii, não foi? Acho que foi uma coisa assim. No high school. Ele foi finalista num dos anos em que o Ohio o LeBron foi o jogador, de liceu, o jogador de secundário foi o jogador do estadual do Ohio, foi o Mister Basketball do estado do Ohio, ele foi segundo num dos Ele anos. foi o segundo, sim. Mas que é, pá, qualquer coisa, manda o Jalen Brown embora. Qualquer coisa troca, estás a ver? Ou Uhum. seja, não acho isso sequer impossível. Tipo, chegamos a dezembro ou chegamos a janeiro, pá, mano, isto não Registro está a dar. registro que Jaylen Brown, ainda não teve conferência de apresentação. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Mas eu acho que vai começar a época. Acho que vai começar a época. É demasiado, ou seja, o, é verdade que o, o encaixe Não pode não digo ser não digo óbvio não digo que a e o. conferência não digo que o Jaylen Brown ainda não tenha tido conferência introdutória, não
por achar que o vão trocar. Eu acho que ele vai começar a época, obviamente, em outubro dos Sixers, mas acho que é para não ter de responder a perguntas do género, estou bastante à espera de jogar com o Embiid. Jogar com o Embidão, sim, com o Porque Embidão, eu sim. não sei se essa está certa. Para não ter que dizer uma coisa que depois Eh, não vai acontecer. yeah, yeah, também ouvi isso. Não, agora perdi-me no que é que ia dizer. Desculpa. Bolas, desculpa. Não, não, não faz mal, não faz mal, não faz Estavas a mal. falar Estou contigo. estavas a falar do pichalhão do novo GM dos Sixers e de que Sim, 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 sim. Não, que o Jalen Brown, estavas a falar que o Jalen Brown podia ser trocado, mas bom, entretanto já me passou, sim, se a calhar questão, avançamos. em relação ao Jaylen Brown e não mastigar mais o personagem e o que ele é e disse ou fez este verão, porque isso agora interessa pouco, falando mais do que ele é aqui nos Sixers, hum, a NBA tem uma liga com 80 anos e ao início, quando não havia linha dos 3 pontos, tens 2 grandes classes de jogadores ofensivos, ou 3, os que interessam pouco, esses podemos deixar de lado, e depois há os criadores e os finalizadores. E quando isto começou, praticamente não havia criadores. Era bola lá para dentro e os finalizadores eram os homens grandes. Por isso é que os primeiros grandes jogadores da história eram os postos, estavam mais perto do cesto. É preciso, o jogo é sobre meter a bolinha lá dentro. Os finalizadores eram os homens grandes todos e, portanto, apareceu primeiro um Bob Cousy, depois apareceu um Oscar Robertson e depois, quando entra primeiro o Magic e depois o Jordan, e o jogo passa a ser de perímetro com a linha dos 3 pontos. Os criadores começaram a ter muito mais importância, porque passou a fazer mais sentido a bola estar na mão, e depois apareceu um lançamento de 3 pontos, que vale mais pontos cá fora, e portanto os jogadores de perímetro, que são criadores e finalizadores, passaram a ser os jogadores mais valiosos do jogo. Isto é uma maneira muito bruta de perceber porque é que passámos de jogadores de um jogo de postos para um jogo de bases. Ora, o Jaylen Brown, uma grande confusão que há acerca do jogador, e eu acho que ele tem sobre ele próprio, é que ele é um jogador de perímetro, mas ele é um grande finalizador, ele não é um grande criador. Ele não é extraordinário a criar o seu próprio lançamento, ele não é extraordinário em criar vantagens um contra um, ele não é extraordinário a ler o jogo, ele não é extraordinário a passar a bola. Em alguma delas eu diria que ele é bastante medíocre, especialmente para um jogador de contrato máximo. É um ótimo finalizador. Se ele sabe, é um jogador que sabe cortar, é um jogador que sabe tirar vantagens de diferença de tamanho, é um jogador que se alguém começar um ataque e ele estiver no segundo lado da bola, ataca imediatamente o sexto, o mismatch, e é um jogador com uma força, com Não, velocidade, ele é elite. com uma Ele é capacidade elite. atlética, chega ao mid-range, é um grande shot maker, ele quando pega fogo, parece que tem o logotipo do NBA Jam e aquilo é daqueles jogadores que pode fazer 20 pontos num período, o Jalen Brown é desses gajos quando a bola está a entrar, e, e portanto o meu fit é tão basquetebol como o ponto da carreira em que o Jalen Brown está, porque o Maxi está a meio de um contrato máximo, não está a jogar por nada. O VJ Edgecamp tem 3 anos de rookie scale, ele tem mais 2 anos antes de falar do próximo contrato dele. O LeBron acabou de escolher o contrato dele por 2 anos, não é uma conversa. O Embiid, havemos de falar de piores contratos da NBA, está a ser principescamente pago para jogar em part-time, certamente. Ele não tem vontade de falar do novo contrato, porque ninguém tem coisas boas para lhe dizer. O Jalen Brown está elegível para uma extensão. E eu não sei se ele quer ter a bola na mão ou não. Mas eu sei que ele não quer receber menos. Ou vou inferir e duvidar muito que ele queira receber menos. Se ele vai ser a quarta opção ou não, eu também não sei. Ele vai ser sempre uma opção acima do Embiid. Mas ele vai ser um tipo que vai ter na equipa 2 jogadores, o LeBron e o Maxi, que devem ter mais tempo a bola na mão do que ele. E isso vai fazer com que o valor dele seja reduzido. Vai fazer com que ele seja visto com uma preponderância e um valor inferior ao que foi visto na temporada passada. E ele vai ter de aceitar isso. E essa é outra coisa que eu não vou dizer que ele vai rejeitar, mas infiro as minhas dúvidas. Ele é o jogador que Eh, vai ter que ele é por outras palavras, ele é o jogador que vai ter de sacrificar mais. Concordas eu com isso? acho eu acho que ele e o Maxi são os 2 que vão ter de sacrificar Mas eu acho que o mais. Max está na boa com isso. Eu acho que é só, ou seja, ambos vão ter de sacrificar muito. Pá, estamos a falar de 2 gajos que tiveram média de 30 pontos o ano passado o ano passado, né, 2 portanto, e All-NBAs, eles 2 jogadores top 15 vão ter que partilhar a yeah, bola. e eu acho que isso vai ter de ser um sacrifício grande para eles. Eu percebo o que tu dizes, porque acho que o Maxi também passou, lá está, também passou a maior parte da carreira, que ainda não tem assim tantos anos, a não ser a primeira opção e, portanto, também Sim. estará confortável com isso. E se calhar até pelo próprio feitio, pelas Uhum, relações que já tem com o LeBron, etc, uhum. etc. No caso do Jalen Brown, pá, percebo, até porque estás a entrar num sítio novo, és um gajo que é conhecido e reconhecido por
epá, por ser um tipo que acha que é mais esperto que os outros, E, ou, e, 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 provavelmente, e, por- provavelmente e, na por- maior parte e, dos e do- casos, sim. e como estávamos a falar de gajos deste nível, o Jalen Brown, ele quando entrou na NBA não tinha este palmarès todo, portanto é um gajo que tem o chip on the shoulder, tem a moedinha no ombro, tem o barquinho às costas, portanto ele chegou aqui porque tem esse barquinho e se tornou um dos X melhores jogadores do campeonato, tornou polo na elite da liga e depois tem o barquinho no ombro de basicamente ser Foi percebido que os trocado pelo Celtics Celtic, achavam que era sim. um bom negócio despachá-lo. Yeah. Podiam Eu, ser eu acho melhores que, não tendo do que tendo. eu acho que consegui Isso é um barquinho. capitalizar isso. Por isso é que eu acho que o Jalen Brown vai sempre começar a época, porque é verdade que existem uma série de problemas que podem surgir, não é? Só há uma bola, como é que vai ser a convivência, etc. Mas também é verdade que se porventura correr bem, é um bocado aquela cena do Ruben Amorim, que é isso corre bem, estás a ver? E se estes gajos todos decidem, porque têm todos essa capacidade, ou seja, não estamos a falar de tipos obtusos, nenhum, Uhum. nenhum deles é, se decidem fazer isto, pá, de repente o teto desta equipa é muito grande, estás a ver? Quando digo muito grande, é no sentido Sim, sim. de ofensivamente são imparáveis e nós já percebemos até por aquilo que fizeram os Knicks, e não estou a dizer que os Knicks não têm no Anunoby e no Mikal Bridges defensores de elite como o, os Philadelphia 76ers não têm, estás a ver? Não têm esses defensores, não têm esses Uhum. defensores, mas já percebemos que com o sistema certo é possível proteger jogadores que não são assim tão fortes na defesa e tornar-se uma equipa quase imbatível, como foram os Knicks nos playoffs do ano passado. Então, eu acho que é demasiado apetitoso eh, aquilo que os Sixers podem ser se estes gajos todos tipo encarrilarem. Acho que é demasiado, ou seja, é um petisco demasiado bom para não termos tipo aqui alguns meses de Não, isso. experiência. O boato é que já vão ter os 34 jogos nos Estados Unidos, 34 de 81 em televisão nacional, que era o máximo que podiam ter. Portanto, o Adam Silva já pode fazer o calendário dele à vontade, Yeah. sabendo que os Sixers vão estar na noite de abertura, no dia de Natal, na passagem de ano, no Martin Epá, e Luther depois King ainda, Day, na Páscoa. epá, e depois ainda há aqui outra layer que eu acho que é deliciosa, que é os adeptos dos 76ers são conhecidos por ser dos mais Uhum. exigentes, intransigentes e irracionais da NBA. E portanto, a possibilidade disto correr bué bem e estar tudo em alta é incrível, né? Não vai ser um Nova York 2.0, claro que não, né? Mas é uma coisa parecida a isso, porque, Sim, pá, porque se ganham, Filadélfia, partem a cidade toda. Filadélfia. Os Eagles ganharam agora uma, quando ganharam os Patriots, não ganhavam há muito tempo, e a cidade foi literalmente abaixo. Yeah. Se isso acontecer é incrível. Ah, se não acontecer, epá, se- o, o pânico que se pode instalar em cada jogo naquele pavilhão, e a tensão é Uhum, também gritante, estás a ver? E portanto, uhum. tudo, para mim, estão todos os ingredientes estão todos reunidos para isto ser incrível e eles começarem tipo 6-7 e tipo, já estar tudo tipo, a tremer e vamos ter de trocar não sei quantos gajos e etc. Portanto, yeah. Sabes quem é que combinava muito bem com o Mexico Edgecombe e com o LeBron? Ok. Paul George. É verdade, por acaso é verdade, por acaso é verdade, por acaso é verdade, Sobre por isso acaso é de verdade. Filadélfia, um ponto interessante Atenção, este Paul George de agora, este de sim, agora. o hater médio do LeBron vai certamente classificar isto como ring chasing, de ir atrás do anel. Achas que é? Ah, eu acho que haveria coisas mais óbvios para ring chasing, estás a ver? Uhum. Se fosse correr atrás do anel, eu podia ter ido para os Spurs, podia ter ido para. Então, a 8 milhões, ele podia ter ido para qualquer sítio, podia ter ido para os Nuggets, podia ter ido para os Oklahoma City Thunder. Se fosse isso, sim. Agora, Eu acho que eu ele se foi acho pôr num sítio incrivelmente difícil para o ring chase por causa de todo este de contexto todo, sim. toda a equipa que se vai ter de se montar, por causa da pressão e exigência que se vai ter por fora. Eu acho que ele se foi pôr num sítio com muito a perder e pouco a ganhar. Agora, o, a probabilidade de devolver um título a Filadélfia, que estávamos a falar há bocado, passado 40 anos, tornar-se um jogador que é campeão em 4 equipas diferentes.
Uhum. a ser um dos melhores jogadores da equipa, pelo menos. Eu acho que isso também é bastante apetitoso para, para o LeBron James. E também acho que ele decidiu conforme as possibilidades que olhou, tirando os Knicks, porque isso não seria, isso não aconteceria depois dos Knicks serem campeões. Aquilo que olhou para com que equipa é que eu estou mais próximo de ir pelo menos à final da NBA, e ele achou que era os Sixers. E eu acho Yeah. que legitimamente, em certa medida legitimamente, porque em termos de talento no papel, são quem está nesta altura dos mais bem apetrechados. Por Sim, isso, temos de falar temos de se calhar agora falar um bocadinho do Embiid na sala, não? do Embiid, sim. O Embiid que teve aquele fogacho contra o Anemias, porra, teve de ser logo contra o Anemias, né? que arrumou, mas o Embiid eh, não consegue fazer 20 jogos de playoffs seguidos, provavelmente. É isso. E isso é um Isto, problema se tu queres ser campeão, porque o Embiid, quando está em campo, independentemente de poder já não ser a força defensiva que era, epá, continua a ser ofensivamente um dos melhores jogadores da liga, estando minimamente móvel, nem sequer precisa estar totalmente móvel, basta só estar minimamente móvel. Sem isso, epá, fica muito difícil. E os Sixers, se têm um problema nesta altura, é no Embiid e na alternativa ao Embiid, que não é particularmente é incrível por aí. também. É por aí. Acabamos aqui de pôr muitas dúvidas no. De pôr muitas dúvidas, não, de colocar as dúvidas que eu acho justas, e isto de Jalen Brown, mime Diniz à parte, é uma conversa de basquetebolística interessante e tentamos sempre ser o mais justos possível, mas há uma grande probabilidade de termos estado aqui 15 minutos a falar de um potencial, dos desafios que vão ser esse fit, e isso nunca ser o maior problema da época dos Sixers, porque há o problema do Embiid. O Embiid já não é o jogador da MVP, quando esteve em campo e assumindo que ele tem 50 jogos para dar na fase regular, que já é um- Aí, puto, queres uma, matar o demonstração, homem ou quê? uma demonstração de fé gigante. Acho que a inferência justa não é essa. E já não é o jogador. É um jogador que na defesa baixou muito, não consegue garantir o ressalto defensivo da equipa porque aqueles joelhos não fazem 2 saltos seguidos na mesma posse de bola. É um jogador muito mais estático, é um guarda-redes, e isso está tudo bem, na fase regular pode-se fazer, mas vai jogar contra os princípios de transição da equipa. Quero ver quantas jogadas vai haver em que eles conseguem ganhar a posse de bola defensiva e vão fazer 2 pontos e o Embiid ainda não saiu da própria garrafão. Porque vai acontecer. Eles vão fazer muito ponto, eles vão fazer muito ponto sem o Embiid sair do próprio garrafão. E depois no ataque, enquanto o Maxi é alguém que, e matou os Celtics com isso, é alguém que pode sair do bloqueio direto, saltar para 3 pontos ou com aquela velocidade absurda, chegar ao sexto antes do Nemias ter tempo de lá chegar, foi uma coisa que vimos bastante também, e do posto adversário lá chegar. O Embiid não é um roller, não é um jogador grande que recebe o bloqueio, e nunca foi esse o perfil dele, e agora com menor capacidade atlética ainda menos. Ele dá o bloqueio, mas fica ali na zona do cotovelo, para o lançamento ali da linha de lance livre, para receber e jogar de costas para o cesto, e aí há desafios de pacing também com o Jalen e com o LeBron, não é só com o Jalen Brown aí, porque são 2 jogadores que são grandes e precisam que o bloqueio, como não tem, o LeBron principalmente não tem capacidade atlética, não é a locomotiva de outros tempos, precisa que o bloqueio ou dê espaçamento ou que o mergulho seja feito com força para conseguirem tirar a vantagem. E o Embiid, enfim, tem aqueles 37% de 3 pontos, quer ver também quantas posses de bola é que ele depois fica na linha dos 3 pontos. O Embiid sim, se calhar vai passar mais tempo no canto para tirar o protetor de cesto do adversário do peito o máximo possível, e como ele consegue lançar um bocadinho, mas com o Luke Porti e com o Adam Bona atrás, o LeBron hoje em dia não é um 5, ele pode não ser um 3, ele é um 4, eu acho, é um 4 que pode, é um point forward, se tiver a bola na mão, como teve na época de 19-20 dos Lakers, em que liderou a liga em assistências, pode ser esse jogador, pode ser perfeitamente um base que tem que ser escondido na defesa, porque não pode defender bases adversários, obviamente tem que defender outro tipo de jogador, mas não é um 5, porque ainda antes do Luka, quando não havia Anthony Davis e eram os Jackson Hayes e malta igualmente pouco capaz, antes do Anthony Davis ser trocado, antes de haver o Aiton, havia 5, e o JJ Redick experimentou com isso, 5 com o LeBron a poste, e ele já não tem essa capacidade atlética, não tem essa disponibilidade de posse de bola assim, acho que não é isso que lhe deve ser pedido sequer, esse tipo de desgaste e de compensações e rotações na defesa, e por isso esta equipa precisa de um poste, e por isso a teoria da conspiração metade está feita, o LeBron já foi. Soubemos
que não foram exigências da Clutch nem do Rich Paul, mas soubemos que o campo da Clutch perguntou a potenciais contenders pelo LeBron qual era a abertura que tinham para ir atrás do Kyrie e do Anthony Davis. Portanto, sabemos que estavam a tentar mexer as peças de xadrez, lá está, para o LeBron, quando escolhesse uma equipa que lhe dava ainda mais garantias. O Embiid já está farto de postar o quão excitado está para começar esta temporada, não sei se recebeu algum tipo de garantia ou se leva... era uma maior facada nas costas esta do Embiid ou a do Jalen Brown foi maior? Eu acho que a Jalen Brown é maior, só por causa do rendimento, porque Eu apesar acho de que tudo o acho que Embiid emocionalmente esta era muito grande. O mas Embiid é muito difícil. emocionalmente esta acho que é mais difícil, porque o Embiid é o melhor Sixer desde o Allen Iverson, E não há sacrificou muito. grandes dúvidas. Ele tentou jogar todo partido recorrentemente. Ele, no final do dia, não tem culpa de ter sido traído pelo corpo, porque foi MVP e porque representa o processo, não é? O processo está completo. Começou com o Ben Simmons e acabou com o LeBron James. 10 anos depois do Colin Cowherd ter dito famosamente a dizer que o LeBron se podia retirar porque o Ben Simmons tinha chegado à NBA. Agora, eu acho, e tendo visto aí a circular já várias hipóteses de troca, eu acho que o que seria mais interessante para, para os Sixers não era ir buscar o Anthony Davis, porque acho que o Anthony Davis tem problemas, ou melhor, eu acho que ele não está diminuído tão diminuído fisicamente como o Embiid, mas tem o mesmo tipo de dificuldades de se manter em campo que o Embiid A, tem. a garantia, Portanto, a garantia é maior, mas não é muito maior. não é muito maior. Portanto, aquela ideia de O fit em campo e o jogador que são hoje acho significativamente melhor, colocando parênteses de não termos visto o Anthony Davis desde que foi para os Wizards. yeah. Agora, tipo aquela ideia de Gafford e não sei quem em Dallas, Gafford, PJ Washington, tipo, não sei se viste essa Gafford Clay e isso PJ aí, Washington. Gafford, Clay e PJ Washington, não sendo perfeito, se calhar seria melhor para os Sixers, não sei. Se calhar seria Yeah, melhor mas para os Sixers. eu aí estou com o Zé Clau. Uma coisa é teres esta equipa hoje em dia e dizer aos teus adeptos que foste trocar o Embiid pelo Anthony Davis. Epá, e apesar de tudo é o Anthony Davis. Dizeres que trocaste o Embiid por 3 roleplayers É verdade, é verdade, é é verdade. mais difícil de É engolir, verdade. mas eu não estou a discordar de ti. O Clay tem Não, cheirado o já que Clay vai. é um salary filler, estás a ver? Sim, não, Aí mas o Clay, nessa troca. o Clay já me está a cheirar há algum tempo que ele vai negociar buyout e vai acabar por ser um espaçador em Miami. É o que me cheira. É o que me está a Está-te a cheirar. cheirar a isso. Sim, Sim, mas sim. o PJ Washington claramente que é um tipo que seria um tipo importante para jogar aqui. O Hugh Não, não. Gafford, PJ Washington e Gafford era indispensável para a profundidade interior desta equipa, porque eu estou a ver o Barlow a ser um o gajo Gafford muito seria importante titular, este ano. né? Tipo, se Sim, fosse para aqui seria titular. sim, sim, claro. Ah, e é um ressaltador, pronto, não é um fora de série, não é? Mas Não, cumpre. não, era para receber lobes e abafar do outro lado, estava ótimo para Yeah, o que eles precisavam. yeah. Olha, Ah, antes de irmos aos teus amigos da Betânia e falarmos de comida e dos derrotados disto tudo, Diniz, vais ter que me dizer agora. Estamos com 8 campeões em 8 anos, a maior série da história da NBA, as pessoas já ouviram isto é 30 certo. vezes, certamente. Para o ano, temos o nono campeão diferente em 9 anos, ou finalmente vamos ter alguém igual a alguém dos últimos 8 anos a ganhar. Eu vou dizer a lista das equipas. Portanto, para termos um nono campeão diferente em 9 anos, e aqui pela ordem das odds para o título, Spurs, Thunder foram, Knicks foram, Sixers, Boston foi, Cleveland, Detroit, Minnesota, Toronto, Miami ou Indiana. E depois Houston, se quiser ser simpático. Portanto, para termos um nono campeão em 9 anos, temos que ter Spurs, Sixers, Cavs, Pistons, Wolves, Raptors, com o Kawhi, atenção, Miami ou Pacers. E lá está, Rockets, quem quiser ser simpático. Ah, É eu um acho bom que vamos lote, ter. é um bom lote. Depois de É, 8 mas campeões e 8 anos, não era suposto termos aqui gente tão boa. eu acho que provavelmente vai ser repetido, mas, Vão ser os Lakers, não é? Já foram em 2020 e agora na- vai bater outra vez. mas acho que os Lakers não vão ser. Também me está a Mas, cheirar. ahm, Isto no verão mas, é como mas o Benfica, isto no verão é como o Benfica, meu. Isso corre bem, estás a ver? é verdade, é verdade. E se isso dá de repente é o Roberto Carlos, eu não sabia. Isso corre bem. Mas é pá, Isto o ouvi Bruma foi ontem um uma Eusébio. cena. Ouvi ontem uma cena
que eu não sei se tu ouviste, porque foi no podcast do Bill Simmons, uma curiosidade muito interessante que é, sabes quando é que foi a última vez que uma final do Oeste se repetiu de um ano para o outro? Ui, não, foi a mesma, de um ano para o outro? Portanto, A qual é que final foi? do Oeste, ou seja, a final do Oeste ser igual de um ano para o outro. Ou seja, imagina que este ano seria Thunder Spurs, novamente, Uhum. pronto. Quando é que foi a última vez que isso aconteceu? Epá, muitos anos. Muitos, muitos, muitos anos. Foi nos Thunder anos 80, Spurs, puto, eu vou-te dizer, foi nos anos 80. Nos anos 80, no início dos Lakers, anos 80, entre Lakers Lakers e Rockets, Spurs. Lakers Lakers e Spurs. Spurs. Isto para dizer o quê? Que é verdade que a tua cabeça, ou pelo menos a minha, vai para, neste caso, epá, já está a ficar difícil não ser uma equipa repetida nestes últimos anos. Está a ficar complicado. Mas, por outro lado, a história, não é? Pelo menos da Uhum, Conferência Oeste, mostra-nos que a probabilidade de serem as mesmas equipas a lutar pelas mesmas coisas uhum. não é assim tão grande. Mesmo tendo tido equipas que competiram, sei lá, eu pensaria que tinha sido os Rockets com os Warriors, por exemplo. Eu pensaria isso. Ah, não, Pensaria que isso seria. eu ia dizer Lakers Spurs, mas início dos anos 2000, porque eles Yeah, jogaram, encontraram-se tipo em 5 ou 6, ali entre 99 e 2005, até o cheque sair, encontraram-se todos os anos praticamente, mas pelos vistos não foi em mas final de não foi a conferência em final vezes de conferência, consecutivas. se calhar. Em vezes Yeah, consecutivas, foi várias vezes na final de conferência, mas não foi consecutivo. yeah. Então, não acho que seja assim tão impossível ser uma equipa nova, mas acho que já começa a ficar difícil tendo em conta o panorama. Mas, quando eu quero dizer isto, os Spurs parecem-me que ser a hipótese mais forte disso acontecer. Uhum. Se vai acontecer ou não, não sei. Não sei. Só uma cena antes de mudarmos de assunto. LeBron James assinou até 2028, 2 anos. O segundo ano é player option. ah, Dizendo que é a última decisão da vida dele. Dizendo que é a última decisão da vida dele, mas Mas é assim. ele quando voltou a Cleveland em 2014 disse que ia ser a última free agency da vida dele, que não tinha energia para passar por isto outra vez, portanto, Pá, vale o que vale. o que o LeBron diz, honestamente, percebendo que ele possa acreditar naquilo que ele está a dizer, a mim também me custa-me um bocadinho, porque era o gajo que ia bazar sem dizer nada a ninguém, etc, etc. Portanto, isso vale o que vale, pá, o gajo, ele pode dizer o que ele quiser, nós depois interpretaremos como quisermos também. Sim, ele daqui a 2 anos Eh, pode dizer, ele daqui a 2 anos pode vai, continua, já digo. Daqui a 2 anos pode ser que queira ir acabar a casa, sim. E que não é uma decisão que tomou, estás a ver? A última decisão foi tomada há 2 anos porque esta já estava tomada, pronto. Portanto, ele Sim. pode dizer o que quiser. Mas sobram 2 temas aqui pendentes, né, ele assinou até 2028, o que significa que quando acabar o seu contrato, se acionar a player option, hum, os Jogos Olímpicos estão aí à porta e são em Uhum, Los Angeles. Ah, uhum. Portanto, a primeira pergunta que quer fazer antes de mudarmos de assunto é: LeBron James vai aos Jogos Olímpicos? Sim ou não? Eu disse isto na medalha de ouro de 2024, que ele fazia mais 4 e Sim. retirava-se em LA, portanto não mudei a minha opinião. E a segunda é e o Bronny James, puto. A segunda é para onde é que vai o Bronny James? Porque o Bronny James Não falámos do feat com o VJ Descambi com o Maxi. de repente fica órfão em LA. Fica órfão em LA. Sim, muitos, Eh, muitos, muitos e bons memes sobre o Príncipe de Bel-Air, não é? A fazer o percurso inverso, em vez de ir para West Philadelphia para Hollywood, fez o caminho inverso. Portanto, uma espécie de reverse Will Smith. Não sei o que vai acontecer. O Bronny, lá está, memes à parte, foi um puto 55ª posição do draft e é o quinto, sexto base de uma equipa, é um 14º, é um 15º jogador, mas tem feito um desenvolvimento, e lá está, volto a lembrar-me que ele era extremamente bem classificado à saída do high school e depois teve aquele problema cardíaco no, no único ano de faculdade que teve. Ele não é o Bryce, que não presta para nada, ele é um jogador que tinha algum pedigree, não é o pai, obviamente, mas era um jogador que tinha algum pedigree, e ele tem alguns adeptos do Cleio no front office dos Lakers, em termos de desenvolvimento de jogador. Agora, se ele disser que quer ir para lá, acho que não será preciso uma grande compensação para arranjar um negócio, até porque, por exemplo, um Barlow da vida, que é um jogador de quem eu gosto, podia ajudar o frontcourt dos Lakers. Acho que os Lakers têm necessidades suficientes para se acontecer esse telefonema. Uma second rounder dá jeito para negócios futuros, um jogador de profundidade no frontcourt dá jeito para negócios futuros, por isso não tratemos o Bronny como se fosse
o Thanasis, pusemos muito mais com o Thanasis, por exemplo, e com os outros Antetokounmpos todos, porque de facto não eram jogadores de mal eram jogadores de elite, quanto mais da NBA, porque esses sempre andaram atrás do outro para todo lado, mas veremos. Quanto ao LeBron, tem a minha nova previsão oficial é que ele não se retira em 2028. Porquê? Porque ele não voltou para casa e eu acho que ele se tem que retirar um Kev e eu não sei se ele vai fazer aquela palhaçada, tipo de fazer aquele contrato de uma semana só para vestir a camisola, tirar a fotografia e retirar-se. Embora também não acho que ele depois de Philadelphia vá ter energia para jogar uma época inteira. Depende muito de como tiverem os Cavs. Se estiverem capazes mais ou menos de competir, ele não vai jogar um ano inteiro em Cleveland para ficar 30-52 no registro, estás a ver? Isso eu acho. Depende, tipo, depende um bocado, eu acho. Acho que isso pode depender. Pode depender de como é que o gajo estiver na altura. Imagina que ele ganha um título É, nos Sixers. sim. Acho que Estava a fazer um aninho. é isso. Acho que é inquestionável que ele vai para LA, vai segurar na bandeira dos Estados Unidos, como já fez em Paris, vai ser o porta-estandarte de um país inteiro e vai para lá ser treinador adjunto. Eu até aposto que ele nem joga. Estás a ver? Vai ser tipo o Haliburton 2024. Vai para lá só curtir. Ou é titular por estatuto, se quiser, mas joga 5 minutos e sai e depois se a coisa estiver apertada logo se vê. Vai para lá passar testemunho e depois logo se vê. Ah, só uma cena, se o LeBron ganhar um título em Filadélfia, como é que fica a conversa do GOAT? Não há nada que o LeBron possa fazer que me faça mudar a minha opinião em relação ao GOAT. Aliás, não há nada que o LeBron possa fazer de bom que me faça considerá-lo o GOAT e não há nada que o LeBron possa fazer de mau para eu dizer que é a melhor carreira de todos os tempos. Sim, não, isso não há dúvida, né? Já é tipo, já é há bué anos. Já Já é é há bué anos. praticamente Já é este há ganhou o bué título. anos. Praticamente este ganhou o título de 2020 depois de ter ido para os Lakers. Sim, sim, sim. É maior e melhor quando combinas qualidade com longevidade. É de longe a melhor carreira da história do jogo. Yeah. Muito bem, temos de ir aos nossos amigos da Betano, que isto já vai longo, porque como sabem este podcast é o apoio da betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas. Trago-vos as odds Euroliga, puto! Tenho as odds da Euroliga, vencedor da Euroliga, o favorito Olympiacos, 2.0, Panathinaikos 2.07, Fenerbahçe 2.77, Real Madrid 3.15, Dubai BC 3.35, não estava à espera desta odd. Foram contratar alguém especial, foi o Dubai BC. Tenho que me atualizar, para te ser sincero. Yeah. Na boa, já vês. Apoel Tel Aviv 3.65, Zalgiris Kaunas 5.40, Efes 5.90, Barcelona 6.90, Asvel Estrela Vermelha, Olímpia de Milão, Valência 7,70, Partizan 8,50 e depois Bascónia, Bayern de Munique, Maccabi Tel Aviv, Paris Basquetebol, Virtus Bolonha e Besiktas com 11. São estas odds da Betano para o vencedor da Euroliga. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas. Voltamos à conversa. Só para Sobre falar. a Euroliga, gostaste do apontamento ali tivemos umas rábulas engraçadas. Primeiro foi aparecer o boato de que o LeBron se estava a sentir irritado pela pressão que o Silver lhe estava a meter indiretamente, então só ia decidir em agosto. Gostei dessa. Então, Agora o LeBron vai a Moura e só vai decidir em agosto só para lixar o calendário ao careca. E a outra foi, chame-se Charania aos microfones da ESPN a dizer que Mário Hezonja, que tomou a decisão de sair da Europa e do Real Madrid para ter mais uma aventura na NBA, que as Mário Hezonja sweepstakes estavam paradas por causa das LeBron sweepstakes. Portanto, isto, como diria mas o poeta do Grelo, por cima dos que andam aos que voam. Portanto, Mário sim, Hezonja sim. estava à espera que o LeBron estava à espera que toda a gente decidisse a vida dele para saber onde é que ia jogar. E o Hezonja estava à espera do LeBron para decidir. E pronto, é um Kev, E o Exane, é o extremo que os Cavs estavam à espera este verão, foi o foi o Mário Hezonja. LeBron que conseguiram? Foi o LeBron que conseguiram? Foi o LeBron Foi o possível. Mário Eza, foi o LeBron possível. Falta-nos falar dos lesados do LeBron, né? Falta-nos falar Tão bom, tão bom. falta-nos falar dos lesados do LeBron, porque houve aqui muita equipa que ficou a chuchar no proverbial dedo, né? Sim, Como diria Lucas Niven. Queres começar por qual? diz-me tu. Se calhar vamos aos Warriors primeiro.
Ficávamos aos Warriors, Tá bem. se não te importares. Não. Porque era um rumor que existia já até desde a época passada. O Steve Kerr renovou o contrato, parecia ser um sinal. O Draymond Green não renovou, não renovou ainda o seu contrato, parecia ser um sinal. Escolheu não ativar a player option para dar mais Desculpa, escolheu flexibilidade não ativar a player option, isso mesmo, parecia aos ser um Warriors. sinal. Então, eu acho que isto ameaça tornar-se, não é? Para o Curry, eu ouvi a expressão purgatório, não é? Mas o final de carreira, pá, difícil, Sim. difícil, porque não vai estar a competir propriamente por nada. Ah, Em, então, eu acho que os Warriors são grandes, grandes, enormes derrotados desta free agency, porque na teoria pareciam ser ah, os mais bem posicionados para poder ficar com o LeBron James. sim. Eu acho que isto há 2 meses era e um dia vamos ter livros sobre o LeBron, vamos ter séries sobre o LeBron, que ele anda com câmaras atrás há não sei quanto tempo por causa da antepenúltima dança e da penúltima dança e da última dança. Um dia isto vai estar tudo documentado e vamos ver mais do que vemos e sabemos hoje do que se passou atrás da cortina. Eu estou convencido que isto há 2 meses era Warriors e que há um mês era Warriors, porque acho que a basketball happiness do LeBron era ir para ali, ir jogar com o Kerr, com o Steph, com o Draymond, e ele, como nos Lakers se apercebeu o quão longe estava do anel, ele pensou que já não ia ter uma oportunidade no olhar dele tão evidente de poder competir por um título, ainda gostava do jogo, então ia jogar com os amigos. Ficava na Califórnia, portanto aqui a família tinha era um ponderador importante, não mudava muito o seu estilo de vida, ia jogar com o Steph e com o Steve Curry e com o Draymond. E as coisas claramente mudaram e agora os Warriors estão no purgatório, são uma equipa há vários anos, praticamente desde que ganharam o título de 22, que na altura eu disse que com toda a probabilidade ia ser a last dance deles, e o Clay já lá não está. São uma equipa de purgatório, são uma equipa de lutar pelo play-in, não é de lutar pelos playoffs. Adivinha-se que o voltem a ser. E agora há duas grandes questões antes de ir ao Steph. O Draymond Green, famosamente, é um dos primeiros bronsexuais da história. A identidade de género e orientação sexual de Draymond Green é a bronsexualidade. E, portanto, se LeBron James escolheu jogar pelo mínimo 2 anos, porquê é que Draymond Green não pode fazer o mesmo? Porquê é que Draymond Green não pode acordar hoje e dizer, eles precisam de ajuda, aposto. Se o Embiid não estiver bom, porquê é que eu não vou para lá? Vou-me divertir muito mais do que aqui. Será que eu quero ser um Warrior para sempre? Será que eu não quero jogar com o Luka e também faço falta no frontcourt dos Lakers e continuo na Califórnia? Se o dinheiro não for problema para mim, e não tenho a certeza que a decisão claramente não é tão fácil para o Draymond Green que pagou, sei lá, deve ter ganho para aí 250 milhões na vida, coitado, mas pagou para aí 2 de multa, dos quais nunca se esquece e está sempre a dizer podcast sim, ou o LeBron que fez para aí 850 só em salários, portanto, é diferente, porque para nós 250 ou 800 é imenso das duas, mas para eles não é a mesma coisa. Mas se ele tomar a decisão de que o dinheiro não é importante, os Warriors de repente podem ficar sem o Draymond Green, porque a coisa com o Kerr não foi sempre fácil, foi sempre tolerável porque eles reconheciam a grandeza um do outro, mas não foi sempre fácil. E portanto, não é por competir. E o Draymond Green, famosamente, no ano em que o Steph partiu a mão e quando o Steph não joga, o Draymond Green também fica com uma gastroenterite, porque não está para jogar sem o Steph, não está para isso. É um tipo que para jogar a feijões não contem com ele. É um competidor de sangue a ferver, para o bom e para o mau, o Draymond Green. E por isso ele está preso aos Warriors pelo Steph. E porque nesta altura do verão só os Warriors lhe podem dar algum dinheiro de jeito. E acho que os Warriors lhe podiam dar um contrato ainda simpático, tipo prémio de carreira, para ele ser um Warrior para sempre, mas se ele decidir que isso não é o mais importante, tem muitas avenidas para onde ir. Pode ser ring chaser em San António, pode ir para Filadélfia ter com o namorado, ou pode ir para os Lakers e ficar na Califórnia e jogar com o Luka Doncic, onde faz claramente falta naquele frontcourt. Por isso o Dre é a primeira. E depois a tristeza, que é o Steph. Isso é só triste. É o final de carreira do Kobe que eu assisti. O Steph Curry é o jogador mais bem pago do campeonato, merecidamente, porque recebeu contratos máximos quando deu tudo a um franchise.
e o Kobe teve aquele último contrato que foram, na altura era muito dinheiro, agora é só quase a mid-level, que foi 49 milhões 2 anos, em que era depois do Aquiles, portanto claramente era um prémio de carreira para ele se retirar pelos Lakers, e o Kobe era um jogador de uma estatura mediática e icónica globalmente do que o Steph, embora a importância para o franchise, estamos a falar de igual estatuto, não quero ir pôr um acima do outro, mas vai custar de ver e, portanto, os adeptos dos Warriors certamente não se importam de ganhar só 20 jogos desde que o Steph se retire com a camisola deles. E eu conheço gente assim, e é legítimo, eu também não queria que o Kobe vestisse outra camisola, para mim isso era mais importante do que qualquer outra coisa, porque ser adepto de uma equipa é isso. Agora, para quem é adepto da NBA e gostava de ver o Steph causar moça, epá, é de Aaron Fox e Piques, puto. Está mesmo a pedir, meu. Acabava-se a chatice do Dylan Harper ser suplente mais um ano, não ser suplente mais um ano, porque o Dylan Harper ia aceitar ser suplente do Steph Curry um aninho ou dois se fosse preciso. Não sei se ele vai aceitar tão bem ser suplente de um canhoto que nos playoffs mostrou ter menos jeito para jogar a bola do que ele. Não sei se isso é tão fácil de aceitar. Epá, e já que não podemos ter Curry com o LeBron, Curry com o Embiid era uma constelação engraçada. Isso seria incrível, né? Mas não sei se vai acontecer. Não, isto foi. Aliás, Lembrei-me que estava a falar. ansiava pelo momento em que foi tipo Curry a passar por debaixo das pernas do Wemby como se isso fosse um bloqueio, estás a ver? Como se isso fosse um bloqueio. Bom, Warriors arrumados. Era tipo aquela teoria do Reddit de quando os Warriors estavam no auge. Há um subreddit da NBA que é o NBA Circle Jerk, que é só basicamente parvoíce sobre a NBA. E houve um post que ficou muito viral no Reddit cujo título dizia: o Steve Kerr é estúpido? E a explicação para a premissa sobre a qual tinha surgido a pergunta era: porque é que em todas as posses de bola ofensivas 4 jogadores dos Warriors não dão as mãos e fazem um círculo à volta do Steph Curry e ele lança sempre? Eu sempre gostei, sempre fiquei com o desejo que o Steve Kerr experimentasse essa offense. Eu já apanhei isso no Twitter, acho eu, essa opção Sim, ofensiva. tem muitos anos. Para além dos Warriors, tivemos outros derrotados, não é? Miami e Cleveland foram os outros, porque eram as outras equipas para onde o LeBron podia ir, equipas onde ele até já esteve, que tinha ligações a. Principalmente por isso. Honestamente, Miami parecia-me uma situação basquetebolística estranha para ele. Era um desafio talvez ainda maior que os Sixers, sim. Estranha porque, pá, lá está, para um jogador como o LeBron, que é verdade que se tornou um melhor lançador com o passar do tempo, mas ainda assim. Aí havia uma questão muito clara, rapidamente. Era para ser base. Aí o LeBron. Não, aí não havia dúvidas. Tipo, não havia dúvidas nenhuma. Aí não havia dúvidas. Mas ainda assim, o Giannis e o Bam vão ocupar muito garrafão e isso Já é um desafio. tem desafios suficientes entre eles, já. É um desafio grande e os Heat estão um bocadinho enrascados, parece-me, em relação ao seu futuro. Profundidade. Os Cavs. E o LeBron não está para carregar essa água toda durante 82 jogos. Há uma coisa que apela também nos Sixers, é ele poder fazer a sua gestão até abril. Yeah. Já os Cavs, parecia uma situação ok, basquetebolisticamente, mas talvez as vibes não fossem as melhores. E o LeBron se calhar não quis ir para um sítio onde as vibes não estão a puxar para cima, estão mais a puxar para baixo. Sim, acho que o LeBron há a questão Harden por resolver. Acho que Cleveland teria acontecido se os Cavs tivessem trocado o Evan Mobley pelo Jaylen Brown. E teria acontecido se os Cavs tivessem arranjado maneira de virar o Harden pelo Kyrie agora. Que claramente os Dallas Mavericks, com alguma razão, disseram: pá, não, isso não, nós não estamos no negócio. O negócio do Barbas a nós é uma coisa que não nos afeta, porque se pudermos manter o Cooper Flag afastado dos strip clubs do Texas, pá, isso é melhor para nós. Puto, quem diria há uns anos que entre James Harden e Kyrie Irving não haveria qualquer dúvida que seria o Kyrie. É verdade, o Kyrie sinal muito mais na mentalidade e na liderança, que ainda com o Luka, que trouxe a Dallas. Vamos ver como é que volta, porque
um Pá, ACL é saudades um de ver ACL. Kyrie Irving a jogar, por acaso, Muitas, mas não, muito, não vou muitas, mentir, muito, não vou mentir, não muitas, vou muitas, mentir. especialmente para ajudar o Cooper Flag e colocar aquela equipa a fazer mais sentido quando passado jogou praticamente sem base. Tenho muitas saudades de ver o Kyrie Irving, especialmente por causa da mudança de mentalidade, abandonou um bocadinho a sua neymarização quando chegou aos Mavericks e pronto, é uma lesão grave no joelho, vamos ver como é que volta, também já não é novo, mas acho que o regresso a casa do LeBron tinha acontecido com Jalen Brown por Mobley, que foi uma coisa que os Celtics tiveram interesse e que os Cavs não fizeram, da qual eu necessariamente não discordo dos Cavs aí, depende da compensação, porque acho que os Celtics estavam a pedir muita pica em cima do Mobley, e isso eu acho que não estava muito nesse negócio, ou se tivessem conseguido virar o Harden pelo Kyrie. Kyrie, Mitchell, James, Mobley e Jarrett Allen. E aí ele tinha escolhido os Sixers em vez os Cavs em vez dos Sixers, acho que sim. Sim, Mas mas os adeptos assim, dos Cavs vão ter que esperar um bocadinho mais, acho eu, para o voltar a ver. assim. Ainda sobre o defesa, temos outros grandes derrotados que foram os Celtics. Não porque estariam na corrida ao LeBron, aliás, seria difícil ver o LeBron com essa camisola vestida. Foram conhecidos as animosidades Uhum. existentes quando ele estava nos Cavs Exato, quando disseram que e o quando LeBron ele podia estava em assinar por qualquer Miami. lado, era por qualquer lado menos Boston, porque acho que ele disse abertamente que ele odeia Boston e era a única para Pá, onde nunca Boston iria. não vai dar, já levei muito na tromba deles e não quis. E daí? Nessa altura dos Beatles, não é? Uhum. Era a rivalidade principal Sim, a dos, primeira passagem pelos dos Cavs, na primeira passagem pelos Cavs quase sempre levou na tromba e depois com os Eagles foi quando lhes começou a dar na tromba. Yeah, yeah. Ah, mas acaba por ser alguns dos grandes derrotados, né? Porque com toda a boa vontade que podemos ter e que vocês tiveram relativamente ao Paul George e ao Mitchell Robinson, não são jogadores que estão garantias de jogar a época inteira. Alguma curiosidade para perceber se os Celtics vão ganhar mais jogos do que na temporada passada? Eu sei que muita gente está a dizer que vão ganhar mais jogos. Eu cá estarei para ver. Cá estarei para ver se isso vai, se isso vai acontecer ou não. E depois, nosso puto Jason Tatum, que acordou para a vida, não sei o que é que lhe aconteceu, mas foi apanhado aí numa escola. Um homem que tem o mesmo carisma de um pedaço de amido dentro de uma batata. Foi apanhado aí numa escola com declarações de dizer, pá, um líder não é um gajo que acha que sabe tudo, um líder é não sei quê. Atenção, pode ter sido casuístico, pode estar só a falar, Ah, pá! pode estar só. Epá, estou a ser honesto, como fui, se eu, ou seja, há bocado que o Jalen Brown também estava a colocar todas as cartas em cima da mesa, tudo é possível. E com o Tatum também é igual, né? Pode ter sido casuístico, pode ter Eu vou sido dizer, isto foi shots num isto fired foi mesmo, a sério. isto foi num campo de verão para miúdos, ele estava a falar sobre liderança, só para as pessoas que possam não ter visto, ouvirem a quote toda e depois decidirem com a sua cabeça se é casuístico ou não. Cito: "Estar rodeado de alguém que sente que sabe tudo, eu não quero estar à volta dessa pessoa. Eu não quero ser o gajo mais esperto da sala, eu quero aprender com alguém". Citação direta. Achas que ele estava a falar de. Acho que ele Isto estava para a já falar de isto alguém? é a quote do verão. E de Calma, facto, calma, que ainda não quando se tivemos conferência de imprensa de Jalen Brown. Calma, calma. de facto, quando se dizia que os Jays tinham uma relação cordial e que fizeram a coisa acontecer, eles claramente nunca foram amigos. E o Jason Tatum, eu provavelmente sentir-me-ia da mesma maneira se tivesse estado o ano todo na labuta no ginásio a levantar ferro para tentar voltar e ajudar a minha equipa, um ano depois de ter sido campeão. Epá, e o meu braço direito e o gajo ficou ali a segurar as pontas e ganhou os MVPs, é gajo para dizer à boca cheia, lá no Twitch, ou no Kick, ou no stream, ou lá no que é, que foi o ano que mais curtiu da carreira dele. Epá, eu também não ia gostar disso, não ia. Portanto, O. O. gosto quando eles escolhem, quando a audiência desejada a audiência escolhida para passar uma mensagem é um bando de putos de 10 anos que estão assim a olhar para eles. Yeah. Lembras-te quando o Arden foi à China dizer a uma data de Ei, putos: pô, estava-me a lembrar "O Da exatamente o disso. Daryl Morey é uma pessoa horrível e um gajo em quem não se pode confiar. Eu não volto a jogar pelos Sixers. Deixem-me repetir". Pá, eu acho foi exatamente isso que me lembrei, que era tipo, os miúdos na China a ouvir o James Harden, tipo, a queixar-se do Daryl Morey, pareceu os miúdos agora aqui nos Estados Unidos a ouvir o Jason Tatum a queixar-se
maus líderes, não vou dizer Yeah. de quem. Os miúdos daqui a 10 anos, quando tiverem outra maturidade e forem adultos, vão perceber o momento histórico a que assistiram, mas Curioso, eles só não perceberam o que o Tatum quis dizer com aquilo. sim, curioso que Tatum tenha escolhido esta altura para ser passivo-agressivo, mas pronto, cá Foi estamos, quando lhe deram, foi apontei, quando, foi apontei. quando, lhe- foi quando lhe deram razões para isso, o teu bloco de notas, tu, tu vais no segundo volume, já gastaste uma esferográfica, estás tipo Boloni. Puta, apontei, está aqui apontado, estou a apontar Fazem estas coisas todas. Estou a apontar, João vou de apontando, Boloni Diniz, com o seu vou bloco de apontando. notas. Mas os Celtics, epá, depois Aguardo, criar vou dizer o Brad assim, Steve, aguardo vamos com ver serenidade, aguardo com serenidade. E depois, quando chegarmos a dezembro, estás a ver? E quando acontecer alguma coisa, porque vai acontecer alguma coisa, entretanto, cá estarei sendo magnânimo, Uhum. magnânimo e lidando com a situação Quem é que como vai ganhar sempre mais lidei jogos até na fase agora. regular, Boston ou Philadelphia? Ah, vou dizer os Sixers. Vou dizer os Ok, Sixers, nesta altura, ok, vou dizer os ok, Sixers. ok. Vou dizer os Sixers. Ahm, Pois, Mas, mas mas, o Brad, não acho impossível, os Celtics ganharem mais jogos. eu acho que Acho é são que os precisa Celtics. haver aqui uma série de fatores que têm de se conjugar para que isso aconteça. Ah, exemplo, o Paul George e o Mitchell Robinson estarem saudáveis, o Derek White não estar a lançar como lançou o ano passado. Pronto, há aqui várias coisas que têm de acontecer. Mas sim, estás à procura do over-under dessas equipas, é? Estava sim senhor, mas eu não sei se isto está, só vou encontrar há 8 dias e tenho aqui o computador bloqueado Ah, para coisas de apostas, mas depois já vemos. Mas o Brad Stevens criou aqui o efeito borboleta, ele foi beneficiado quando os Bucks em desespero de causa foram buscar o Lillard e isso redundou na ida do Drew Holiday para Boston e muito contribuiu para o título deles. E o Brad Stevens trocou o Jalen Brown e agora foi responsável por o LeBron James ser um rival direto da conferência dele, por isso, independentemente de como nos possamos sentir em relação aos Celtics pós-troca, e já falámos sobre isso, é uma discussão, o que não me parece que agora possa ser discutível é que, agora não interessam os picks, o que interessa é nesta temporada, os Sixers trocavam o Paul George pelo Jalen Brown e pelo LeBron todos os dias da semana e 2 vezes ao domingo, portanto, toda a gente ficou contente e vamos ver quem é que sai melhor. cá Com quem estaremos. é que, só para acabar o tema, porque é um tema altamente de Inês. Isto vai longo, caraças, temos que acabar este episódio. Está-se bem, És, puto. Agora, és o. agora é Ah, não. deixar ir, puto. Agora é deixar ir. Já estamos Agora, quase na hora e meia, agora é deixar ir. és o Adam Silver e esquece a noite de abertura, porque depois são os Knicks e anéis e não sei o que, não vai ter tanto impacto. Mas estás a fazer o calendário e podes escolher o adversário dos Sixers no Natal. No Natal? Ok, então, no Natal, se fosse o jogo inaugural era uma coisa. Ah, mas o Natal eu acho que é uma época de comunhão, né? Portanto, eu acho que não queremos grandes animosidades. Hum, Porque se Normalmente, fosse, normalmente aposta no bife. eu acho que o jogo mais interessante. Tu és o Adam Silva, não é animosidades, é ratings. Puto. Eu quero é ratings. O que é que vai dar mais guito? É pá, Celtic Sixers. É uma das maiores Caralho. rivalidades da história da liga. Celtic Sixers. Tinha de ser. E há a Tinha de ser. troca. Não Se tem o eles, se mesmo. eles Nenhuma conseguissem outra que o, equipa tem o mesmo impacto. Nenhuma outra equipa tem o mesmo impacto. Nenhuma se eles, outra. se eles conseguissem que o primeiro Celtic Sixers da época fosse o regresso do Jalen Brown a Boston. Pá, Mesmo que seja o primeiro, os Celtics até podem ir a Filadélfia antes, em novembro, não interessa. Mas um jogo de Natal, o LeBron ir a Boston e ser o jogo do regresso do Jalen Brown a Boston. Eish. eu acho que o Jalen Brown seria bastante bem recebido em Boston. Vai ser Acho com que um vídeo seria tributo, bastante bem com um recebido em vídeo Boston. tributo, mas lá Também está, acho que vai lançar 27 vezes. Também é acho. isso, é passiva agressividade. Eu estou ansioso pela primeira posse de bola de Jalen Brown contra Jason Tatum em Boston. Oh, putz, oh, não brinques com os meus sentimentos, meu. Não brinques com os meus sentimentos. Dei-me isso agora. Eu queria isso já, meu. Queria isso já. Amanhã queria ver esse jogo. Acho que seria incrível se isso acontecesse. Eu diria Celtics. Pá, ou então Sixers Knicks também. Acho que seria um jogo interessante. Mas acho que há mais peso emocional. Esse primeiro era logo a abrir para entregar os anéis à frente deles. Sim. Acho que há mais peso emocional Celtic Sixers. Acho que Sim, esses acho jogos que vão ferver bué. Vão ferver bué. sim. Celtic Sixers vão jogar 3 vezes, né? 4? Jogam sempre Vão jogar 4. 4 vezes.
ou 5, dependendo do enlace da NBA Cup. 4 ou 5. Lindo. Portanto, é difícil o primeiro jogo do ano ser só no dia 25 de dezembro, mas o regresso a Boston podia ser só no 25 de dezembro. Não sei como é que há gente muito qualificada a trabalhar nisto as we speak. Sim, não estou muito preocupado com isso. Não sei como é que chegámos ao ponto de estarmos a ter esta conversa e achar que um Celtic Sixers seria mais interessante de acompanhar que um Standard Spurs, pá, que vão andar a bater-se do outro lado. Isto até faz a ponte perfeita para a nossa conversa antes de irmos embora, que é, eu acho que este Oeste era o novo Oeste, mediaticamente, pelo menos, tirou alguma atenção da Conferência Oeste. Acho que os Spurs agradecem, honestamente, e o Standard também, até porque os Standard estiveram ali a arrumar a casa, mas tivemos... O Oeste, por ter Bulls e Knicks e Sixers, o mediatismo eles sempre tiveram. A imprensa sempre tentou puxar o Oeste um bocadinho para cima e tentar fazê-la mais equivalente do que estava realmente. O problema é que agora a qualidade está lá, a profundidade da conferência está muito forte. Yeah. Mas isto é o facto dessa atenção ter sido desviada, não significa que a malta do outro lado andasse a dormir. E tivemos uma manobra, vou dizer assim, brilhante, não é? É uma coisa, honra seja feita ao nosso puto Bill Simmons, que às vezes leva porrada aqui e outras vezes também leva elogios, que está sempre a falar nisto. Eu não sei se já ouviste a falar nisto, ele está sempre a falar nisto que vamos falar a seguir, que é, ora, quando um jogador é um restricted free agent, significa que qualquer equipa pode fazer-lhe uma oferta e a equipa com a qual ainda tem contrato, incumbente, pode, nas 48 horas seguintes, igualar essa oferta. Pronto. E isso significa que o jogador fica na equipa incumbente, na equipa de onde está. Então o que é que aconteceu? Os Denver Nuggets tinham um restricted free agent, que é o Spencer Jones. Que, atenção, é um jogador relativamente importante, mas é um role player. É um role player. Sim, completamente. É um oitavo, nono jogador. Jogador. Mas é um jogador que, dado o estado de coisas em Denver, não lhes convinha nada. É importante. E tendo este cenário. Foi o jogador, infelizmente, mais conhecido por ter acabado com a época de MVP que o Jokic estava a ter, porque é ele que cai em cima do joelho quando ele tem que perder aquele mês. Yeah. E tendo este cenário presente, o que é que decidiu fazer Sam Presti, General Manager dos Oklahoma City Thunder? Decidiu chegar-se à frente com 12 milhões de dólares para o Spencer Jones. Não sei se é overpriced ou se até é justo, se calhar até é justo. É perfeitamente justo, mas o número especificamente tinha duas vantagens. Era os Thunder precisam de um forward, precisam ali de um forward para completar a rotação, porque saiu o Wiggins, saiu o Dort, saiu o Isaiah Joe, portanto ali na asa mais um corpo não lhes faz mal nenhuma, e era um número que ao mesmo tempo para os Thunder os deixava abaixo do second apron, mas para os Nuggets já os colocava acima. Certo. Então o que é que significou isto? Os Nuggets ficaram completamente enrascados, né? A ter de tomar a decisão naquela altura, que é, eu vou perder um jogador que já está cá, que já conhece a equipa, por 12 milhões. 12 milhões, quanto tempo? 2 anos? Já não sei. 3 anos. Eu até tinha lido 8-2, mas se calhar era 3-12 com uma player option. Posso rever isso? Continua. Ou vou ter de igualar este contrato, dar-lhe 12 milhões e isso significar um aumento. Ou seja, passar para o second apron e passar a pagar, puta, já não tenho certeza, mas era tipo mais 30 ou 40 milhões de dólares de impostos, não era? Acho que era uma coisa assim, se não me engano. O Lucas está à procura. Portanto, mais 32 só nos impostos. Mais 32 só em impostos. Portanto, e os Nuggets fizeram isso. Ou seja, os Nuggets razão, era 12 milhões 2 anos. Portanto, os Nuggets, ao igualar, vão pagar 6 ao jogador, mas isso são mais 32 em tax penalties. Isso é isso é, para mim, isso é cuspir na sopa, estás a ver? Cuspir na sopa na cozinha, estás a ver? E depois se o gajo dizer assim, é só para dizer que cuspi na sopa, é só para dizer. E agora não há mais nada, estás a ver? Agora não há mais nada. Portanto, se quiseres comer, vais comer a sopa, estás a ver? E comes. E os gajos comeram. Parece um bocado filha da putice, mas é brilhante, eu acho. Porque estás a jogar com as regras que a Liga te dá. E estás a penalizar outra equipa financeiramente, estás a colocá-los, ou seja, o Presti tem
uma vantagem sempre, acho eu, em relação a todos os outros, que é, ele parece ser sempre um gajo que percebe por onde é que a liga está a ir mais cedo que os outros, estás a ver? Mais cedo que os outros, ele chega lá mais cedo. Às vezes cedo demais, né? O Standard a serem campeões demoraram algum tempo, às vezes cedo demais, mas chega mais cedo. E O Sam Presti este está movimento próximo. dele é uma coisa que vai fazer escola. Vai fazer escola, isto, de certeza. Certeza absoluta. O Sam Presti está para os teus pares, o que o Jalen Brown acha que está para os teus pares. Está sempre um bocadinho à frente. Pronto, tinha que dar esta língua facada. Eh, É exatamente o que disseste, Sam Presti está a jogar com o baralho todo. Não se joga só com ases, o 2 de trunfo às vezes também corta uma vase importante, e os Nuggets que estão completamente enrascados em termos de salary cap, adivinha-se para manter a equipa, e não se reforçaram, como toda a gente pode ver, vai ser uma equipa caríssima. O Sam Presti fez com que a coisa ficasse pior ainda, que foi entrar no second apron. Isto em termos de impostos não piora, porque a partir do momento em que estás acima da luxury tax, isso é o que conta, e eles estão pela terceira vez em 4 anos, portanto estão no escalão mais alto de penalidade por cada dólar que gastas na equipa que tens de pagar a seguir em impostos. Mas, à semelhança do ano passado, com o Cam Thomas e com o Quentin Grimes e com o Jonathan Kuminga, em que os restricted free agents, as equipas, como ninguém se chegou à frente a fazer-lhes uma oferta, as equipas esperaram que o mercado acabasse, que toda a gente fique sem dinheiro, para agora lhes oferecerem pouco dinheiro e dizerem ao jogador: olha, tu agora vais falar com qual das equipas? É que já ninguém tem dinheiro para te dar, portanto agora vais aceitar mais baixo. E o Jonathan Kuminga não teve contrato, assinou pelo qualifying offer, depois os Warriors deram-lhe 2 aninhos, um ano mais um. O Cam Thomas jogou por um ano, está fora da liga. O Quentin Grimes jogou por um ano e agora está nos Lakers com mid-level, mas ele queria muito mais que isso. E este ano estamos a ver isso. O Ben Mathurin está à espera, o Jalen Duren está à espera, o Spencer Jones estava à espera e o Peyton Watson está à espera. Um jogador importantíssimo que os Nuggets não podem perder. E enquanto negociavam ou não negociavam com o Peyton Watson, os Nuggets eventualmente estavam a ver se conseguiam aliviar a massa salarial e trocar um Cam Johnson ou trocar um Christian Brown, que é um contrato que parece muito difícil de trocar neste momento, para conseguir dar ao Peyton Watson aquilo que ele merece. A expectativa dele dizem que é à volta dos 25 anos. Ui, Não conseguindo dar isso, estavam a ver sign and trades possíveis, portanto, mandar o Peyton Watson e receber coisas de volta. Ora, o que é que uma equipa, assim, quando está no segundo April, não pode fazer? Receber jogadores numa sign and trade. Esse foi o grande golpe mestre do Presti. Ao oferecer 6 milhões ao Spencer Jones, as duas uma. Ou ganho um role player que até me vai dar jeito, ou vou lixar completamente estes gajos com o Peyton Watson. puta, agora o gajo ia buscar o Peyton Watson. Agora o gajo ia buscar o Peyton Watson. Mandava, ou seja, fazia alguma troca. Eles agora estão abaixo ainda, né? Fazia uma troca qualquer para ganhar espaço de salário e ia buscar o Peyton Watson, que é um upgrade. É um upgrade em relação ao Spencer Jones. O que é que aconteceu? Os Nuggets ou lhe dão aquilo que ele quer, que são tipo 5 anos, 120 milhões ou 4 anos 100, uma coisa assim, e ficam com uma conta caríssima que o dono, que enfim, o dono dos Nuggets, para quem não sabe, para além de ser dono do Arsenal e de outros clubes, do Arsenal de Inglaterra e de outros clubes, é o maior, neste momento, o maior proprietário de terreno privado dos Estados Unidos. Portanto, é um gajo a que o dinheiro não faz falta. Portanto, eu não tenho pena nenhuma disto do ponto de vista de um dos gajos mais ricos dos Estados Unidos está aqui a brincar às equipas de desporto, tem mais é que pagar e ponto final. Mas a penalidade de estar acima do second apron é desportivamente fica mais É difícil construir desportivo, é uma difícil. equipa à volta do Jokic. Eu não quero que o Jokic... os Nuggets estão num processo de milwaukeeização em curso. Aquilo está cada vez mais seco, está cada vez com pior aspecto, e eu estou a ver o Jokic disse que não está a deixar as dúvidas que o Giannis foi deixando com o passar do tempo. Ele este verão disse que quer ser um Nugget para sempre e disse que está a esperar mais um ano porque sim, quer mais dinheiro, quer assinar o maior contrato máximo possível para o próximo ano, mas não faz tensões de sair dos Nuggets. Mas no ano as coisas podem mudar. E neste momento acordámos hoje com alegadamente uma oferta dos Nuggets ao Peyton Watson que foi 70 milhões por 5 anos, portanto uma média de 14 por ano, que é muito abaixo do valor de mercado dele, e podemos ter só o Peyton Watson a jogar pela qualifying offer, ou seja, a jogar por 10, 12 milhões um ano, mas depois ter um jogador livre e poder bazar à vontade. Por isso o Presti pegou nos tomatinhos dos Nuggets pela mão e fechou a porta. Ou fechou a barguilha e dá aquele entalão desagradável de fim do mundo. Ai, ai. Bom, estamos despachados. Lucas, muito obrigado por este bocadinho, 90 bocadão. minutos. Há quem não Falamos de assiste tudo, meu. basquetebol. Malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter
no Instagram, no TikTok, subscreverem o nosso canal de YouTube, subscreverem a DAZN e tornarem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/a bola não mente, sem til, não é? Porque não há til nos URLs. Lucas, está feito. 90 Um grande minutos a desbastar LeBron James. Salve seja. Um grande abraço, obrigado por seres quem és, e tu hoje, por ter 90 minutos, és duas coisas. Primeiro, espero que sejas um podcaster que não esteja em jejum, porque não falámos de comida e, portanto, espero que não estejas a passar mal nesse campo. E depois, folgo em saber que aos quase 40 anos ainda és um gajo que consegue mandar uma de 90 minutos seguida. Uma gravação, uma gravação. Sim, sim. Obrigado, puto. Até à próxima.